Cadernos, estojo, casaco, sombrinha, água, lanche. Isso é tudo e um pouco mais do que cabe em uma mochila de criança. Mas espaço para tudo isso nem sempre é o maior problema. A questão é o quanto pesa esta bolsa e se ela é a melhor opção para carregar. Acompanhada da Ana Lígia, que é fisioterapeuta, hoje eu vim até essa escola em Itajaí para saber se as crianças estão carregando a mochila da maneira correta, se o tamanho e o peso é adequado para elas. Antes de ver o que tem dentro das mochilas, todos de pé. É hora de saber quem vai passar no teste. A postura é a primeira etapa para saber se a bolsa é adequada ou não. Coisas que a gente tem que se considerar quando vai observar a utilização de uma mochila por uma criança. Primeiro, a mochila tem que ter uma alça larga. Essa alça não pode ser uma alça fininha, porque se ela fica em contato com o corpo da criança o tempo todo e tem mais o peso, ela afunda no corpo da criança. Então, uma alça larga, que tenha um reforço nessas tiras inferiores e que a criança possa ajustar isso nas costas dela, né? Então, vamos ver como é que fica na nossa amiga aqui, ó. Ó. A mochila não pode ficar pesando ao ponto da criança ficar brigando o tempo todo com o peso da mochila. Então, pesa para trás, a criança não vai cair para trás. O que a criança vai fazer? Vai arcar para frente. Esse é o ponto de origem da maioria dos distúrbios posturais que são originários pelo peso da mochila. Como são crianças em fase de estirão de crescimento e que o sistema músculo-esquelético está se desenvolvendo nesse momento e nessa idade, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Porque uma vez ele desenvolvido e estruturado, para a gente retroceder isso é muito complicado. O certo é que o peso da bolsa não ultrapasse 10% do peso da criança. Com tanto material na mochila, fica difícil equilibrar e manter a postura. A gente observa que tem uma assimetria, ó, que tem um lado diferente de outro. Ó. O lado direito, essa escápula vem mais posterior, ó, ela está mais para trás e essa aqui mais para frente. E tem uma alteração de altura de ombros e provavelmente posicionamento da cabeça dessa criança. Ó, importante. Essa é uma criança que tem que ficar de olho nessa mochila o tempo todo com relação à distribuição do peso. Porque se pesar mais para o lado direito, qual é a tendência? É ela aumentar cada vez mais o desvio lateral. Essa alça tem que ser reajustada, ó, se possível. Então, aquilo que eu falei, ó, cai muito e a mochila está longe do corpo. O que tem que fazer? Ó, uma alça mais curta e mais junta do corpo da criança, ó, que não caia tanto. Qual é a tendência que a criança tem? Já tem uma tendência a vir para a esquerda. Com o peso posterior, ela vem para frente e para a esquerda e intensifica o desvio. Ela seria indicada se a gente proporcionasse um ajuste melhor, né? Um ajuste melhor da mochila no corpo, né? E tem que rever o peso, porque ela é pesada para ela. Vamos ver uma bolsa, né? Que as meninas gostam muito de bolsa. Então, pesada, bem pesada. Então, é uma criança miudinha, pequenininha, com uma carga dessa aqui, deve ter uns 4 quilos. A velha história, o que a criança vai fazer? Ó, vamos colocar nos ombros, se nos ombros. Vai pesar mais para o lado que está a bolsa. Qual é a tendência da criança? Cair para esse lado. Para ela não cair, o lado contralateral tem que estar o tempo todo brigando com esse. A gente usa muito isso no termo de postura. Então, esse lado está o tempo todo sendo ativado para brigar. Porque qual é a tendência do corpo humano? É ficar reto, né? Nós fomos feitos para sermos simétricos, retos. E não aqui, não aqui, não aqui e não aqui. Então, nessa briga para a gente vir para o nosso eixo, tem sempre músculo que está o tempo todo sendo hiperativado e outro músculo que está permitindo isso. Essa é a verdadeira origem dos desvios posturais, né? Então, mochila, bolsa que é unilateral para crianças dessa idade não são indicados. Onde é que está o peso? Lá embaixo, ó. Aí, olha os ombros dela, olha o que esse ombro faz para dar conta de segurar. Ele fecha aqui em cima. Bom, se o ombro fecha, a coluna lombar, que é essa coluna que está em contato direto com o quadril, também vai dar um jeito de fazer uma compensação. E o membro inferior, por sua vez, também vai compensar. Então, eu começo a fazer um desarranjo
do corpo todo por conta disso, ó. Então ele está lá embaixo, ele pesa, a criança não vai andar assim, né? A nossa busca é sempre pelo olhar na linha do horizonte. O que ela faz? Ela fecha aqui para que essa musculatura daqui dê conta de suportar aquele peso que está lá embaixo. Então essa mochila, o que tem que acontecer? Tem que ter ajuste, ó. Ela tem que ficar próxima ao tronco, diminuir essa alça, né, e rever peso, porque é uma mochila pesada. A mochila foi feita para determinado peso, eu não posso aumentar esse peso o tempo todo, porque esse corpo vai responder. Eles estão, eu volto a dizer, eles estão em fase de crescimento, de estrutura, de postura corporal, de musculatura, de articulação, de osso. A criança cresce o tempo todo, desenvolve o tempo todo. Mas a mochila escolar não é a única vilã para a saúde da coluna das crianças. Na sala de aula, o ambiente também não está adequado. As cadeiras e carteiras são grandes demais para o tamanho deles. As crianças têm que colocar o pezinho no chão para que elas tenham uma distribuição dessa carga postural adequada. Quando a criança fica com o pé pendurado, quem é que está respondendo? Quem é que está sendo sobrecarregado? A coluna lombar e o quadril. E em consequência disso, a coluna dorsal e o pescoço em cima. Se a gente observar, tem carteiras que são muito altas e, por consequência, a cadeira também tem que ficar alta, que a criança some atrás dessa carteira. E aí ela tem que fazer um esforço muito grande com essa região aqui para alcançar o caderno, o lápis, o campo visual dela fica muito diminuído. O quadro, propriamente dito. Então, assim, a cadeira ideal é aquela que a criança encosta o pé no chão e que fica com o joelho dobrado a 90 graus e o quadril a 90 graus. E a coluna daí está com uma distribuição de peso adequada. Algumas crianças já têm queixas de dor nas costas. Você sente alguma dor nas costas, alguma coisa assim? Aqui, bem aqui nas costas. E é um pouquinho pesada a minha mochila. O que tem tudo nessa mochilona aí? Caderno, livro, caderno grandão, penal, daí fica pesada. Só uns 5 cadernos e um penal pequenininho. Pra ti tá tranquilo, então? Pra mim tá. E não sente dor nenhuma? Nenhuma. Na outra mochila eu sentia, porque eu carregava mais coisas, mas essa aqui eu não sinto. Tá leve, porque às vezes, quando eu não uso o caderno, eu deixo em casa. Talvez eu troco de lado todas as vezes, só que dói mais ou menos o ombro. Se é uma criança com dor, eles ainda vão ser adultos, que vão usar esse corpo, que vão desenvolver diferentes profissões e que vão precisar desse corpo no mínimo por mais 40, 50 anos. Se com 8, 9, 10 anos esse corpo já está sinalizando com dor, a gente tem que disparar o sinal de alerta. Em casa e até na hora de comprar o material do próximo ano, os pais devem ficar de olho no modelo de mochila que o filho vai escolher. Aquela com rodinhas é sempre a melhor opção. Se vocês me perguntassem qual seria a mochila ideal, é a de rodas. Desde que, fica de costas assim, desde que a criança carregue alternadamente, ora no lado direito, ora no esquerdo, e não só num lado, né? E que a criança olhe para frente quando está carregando a mochila e não vá aqui, né? Com o corpo rodado e puxando. Essa seria a melhor indicação. É o que gera menos dano para a coluna vertebral, é que tem uma distribuição de carga melhor, é que permite essa criança ficar mais simétrica.